melhor a importância de fazer o exercício pré. Eu sempre vou estar passando eles lá, mas eu preferi fazer esse vídeo onde eu posso explicar com mais detalhes os movimentos e a importância principalmente deles. Esses exercícios vêm como um aquecimento, como uma preparação do nosso corpo para poder fazer a atividade. Normalmente eu tenho algum grupo de exercícios que é fixo, porque é necessário sempre, em qualquer aula, em qualquer exercício que a gente vai fazer, a gente acaba mobilizando essas articulações sempre, então é importante. E 2 deles têm ativação de 2 músculos que são muito importantes e muito utilizados no Pilates. Um exercício apenas que normalmente eu vario, porque ele tem a ver um pouco também com um alongamento de algum músculo que eu vou utilizar mais ali, mas eu também vou falar disso. Nesse vídeo o intuito é explicar com mais detalhes cada um desses movimentos para que vocês consigam executar eles da melhor forma possível e que a gente lá no momento da live seja mais prático e vá mais direto ao ponto, tá bom? Vamos começar. Grande parte dos movimentos nós vamos fazer deitados. Nessa posição, aonde tem que estar com as costas, a parte superior apoiada, os ombros bem abertos, o corpo apoiado aqui e a lombar em posição neutra. O que significa essa posição neutra? A gente sempre tem participação dos gatinhos na porta em todos os vídeos, né? É porque eles estão tentando lembrar. Bom, a posição neutra é esse espacinho aqui que tem. É uma posição onde você deite normalmente sem se preocupar se a sua lombar está muito para cima, se ela está muito para baixo, se ela está encostando, se ela não está. O ideal é que sempre haja um espaço aqui, não seja um espaço enorme, mas também que ela não encoste. No caso de algumas pessoas, uma dessas 2 coisas vai acabar acontecendo por conta já da anatomia do seu corpo, que tem essa característica, ou de não ter a curva, ou de ter uma curva maior do que o normal. E a gente não está aqui para tentar corrigir nada, tá bem? É só o importante que ela esteja numa posição neutra, de conforto, onde você não esteja forçando ela para uma posição onde ela não está. Esse posicionamento de ombros abertos e lombar neutra vai se manter para os exercícios que a gente vai fazer aqui. São pelo menos 4, ok? Os pés têm que estar na mesma abertura do seu quadril. O quadril é bem onde encaixa a perna, a coxa. Essa parte aqui, onde a gente tem geralmente esses 2 ossinhos mais proeminentes aqui que apontam para frente. Então, alinhado a esses ossinhos, tem que estar os joelhos e os pés. Baseado nisso, a gente tem todo um alinhamento para executar esses exercícios aqui no solo. O primeiro deles, a gente tem o intuito de mobilizar as escápulas e a articulação do ombro e a cintura escapular toda, que movendo também a clavícula. Nesse exercício, o nosso intuito é levar a ponta dos dedos no teto, de forma que o ombro levante, tá vendo? E retorne. Mas o movimento é unicamente do ombro da escápula. A escápula é aquele osso que a gente tem nas costas, que se movimenta quando a gente movimenta o braço. Não flexionamos o cotovelo, não movimentamos a mão e a gente toma um cuidado muito grande com o pescoço para não forçar ele para frente. O único movimento que vai existir aqui é do ombro indo para cima na direção do teto e retornando. Todos os exercícios a gente vai vincular com a respiração, como eu já falei no vídeo anterior. Então a gente vai aqui, nesse caso específico, soltar o ar no momento da subida dos braços e puxar o ar no momento do retorno. Essa respiração eu vou estar repetindo sempre durante as lives. O outro movimento que a gente vai fazer é de mobilização da coluna cervical, aqui do nosso pescoço. A gente tem 2 exercícios para fazer isso. No primeiro, nós vamos movimentar o nosso queixo lá para cima, como se fosse para trás e para baixo, no intuito realmente de mover aqui as vértebras da cervical, mas sem mover a cabeça. A cabeça continua encostada no chão, ela arrasta, ela desliza no chão. E a gente vai elevar sem tirar a cabeça e trazer para baixo o queixo novamente, com cuidado de não enrolar os ombros para cima. Tentar deixar os ombros abertos. É comum nesse caso a pessoa querer abrir a boca para levar o queixo no peito. Fazer isso. Mas não faz diferença aqui porque o queixo não faz parte do movimento, ele é apenas um ponto de referência. O que a gente quer mover de fato
é o pescoço. E abrir e fechar a boca não interfere aqui, ok? Nesse caso, a respiração vai ser inspirar levantando e expirar descendo. Tudo bem? O outro movimento que a gente vai ter também da cervical é da lateral, onde o queixo vem para um lado, a gente retorna ao meio e vai para o lado contrário e retorna ao meio. Sempre mantendo a cabeça encostada, pesando lá, nunca no intuito de levantar a cabeça para não forçar a musculatura anterior. Aqui a gente só quer mobilizar a articulação, fazer com que o líquido que deixa ela com um movimento mais fluido, né, com um movimento melhor, esse líquido ele se espalhe por toda a articulação. Porque quando a gente fica parado muito tempo, esse líquido fica parado ali. E na hora que a gente vai mover é como se estivesse meio duro, tá? Então essa daqui a gente vai soltar o ar quando o queixo for para a lateral e vai puxar o ar no momento que o queixo volta ao centro. Solta o ar e puxa o ar. Beleza? Encerramos essa parte superior, vamos para a parte inferior. A gente vai fazer o exercício da ponte. Esse exercício ele entra aqui como aquecimento, mas ele com algumas variações entra como exercício de força também durante o restante da aula. É comum que isso aconteça. Mas ele é um dos exercícios que mais mobiliza a nossa coluna e ele já vai trazer um pouquinho para a atividade, acordar, chamar a atenção do nosso músculo do abdômen, que é tão importante no Pilates. O exercício da ponte, ele basicamente consiste em elevar o quadril, contraindo os glúteos até que o peso do corpo vá parar nos ombros e a gente retorne. Mas tem toda a forma como isso vai acontecer. A gente vai fazer o processo de enrolamento e desenrolamento da coluna. Como que isso acontece, gente? Não é difícil. A gente tem que imaginar a nossa coluna como um todo. Quando a gente for iniciar o movimento, a gente sabe que a gente vai parar com o peso aqui, então a gente inicia de baixo. Nós temos aqui um ossinho chamado pubis. Esse ossinho aqui é que inicia o movimento. Então a gente paradinho aqui vai puxar o ar. Quando a gente começar a soltar o ar, o movimento começa. Comecei a soltar o ar, meu abdômen vai contrair. Lembra que tinha um espaço aqui na lombar? Quando a gente contrai o abdômen, o pubis levanta e esse espaço deixa de existir. Ou para quem tem ele muito grande, diminui bastante. A gente faz esse movimento, porque é lá de baixo que vai começar a levantar. E aí sim, levantou o pubis, levantou a pelve, que é esse osso, o osso da bacia, como muitas pessoas conhecem. Aí vem a coluna lombar, a coluna torácica, até que o peso chegue nos ombros. Tudo isso com bastante força aqui dos nossos glúteos. Aqui em cima a gente respira e vai voltar, começando dessa vez do peito, ó, desce primeiro o peito. E aí encostou a coluna torácica, a gente vem descendo como se fosse uma vértebra de cada vez. Chegou, encostou a cintura, encostou a lombar, encostou a pelve ou bacia, e aí o pubis desce e a lombar volta para aquela posição neutra de ter um espacinho aqui, tá bom? Esse, como tem muito detalhe, eu vou falar mais uma vez. Quando a gente for subir, a gente solta o ar, contraindo o abdômen, traz o pubis para cima, pubis, pelve, lombar, vem subindo, vértebra por vértebra, contraindo o glúteo até chegar ao peso nos ombros. Aqui em cima, respirou. Não se preocupem com o tempo da respiração, porque isso na hora da aula eu falo. Solta o ar, vem descendo de cima para baixo, vértebra por vértebra. O bumbum sempre vai ser o último a encostar e normaliza a posição da lombar. Beleza? Falando parece muito, mas na hora de fazer é simples. E aí a gente tem o outro exercício, que é de barriga para baixo. Esses são sempre os mesmos, a gente sempre faz em todas as aulas. O que vem depois desse é que é o único que a gente vai estar alterando, tá? Mas os outros vão ser sempre iguais. Ó, vamos colocar as mãos abertas. O cotovelo aqui tem que estar na mesma linha do ombro e a mão na mesma linha do cotovelo, em ângulos retos de 90 graus. Os pés estão apoiados no chão, eles não vão movimentar, assim como os braços.
O exercício vai ser elevar a cabeça e, se possível, os ombros, utilizando só a força daqui, ó, da coluna lombar, que é um exercício para acordar essa musculatura, porque a gente utiliza muito ela e a musculatura do abdômen. Então, soltando o ar, a gente vai elevar e puxando o ar, vamos descer. É importante que nesse momento de elevação que os braços não participem, eles não fazem força. Quem faz força é só a lombar. E que a gente não tire os pés nem os joelhos. É comum uma pessoa não tirar o pé, mas fazer isso aqui, ó, elevar o joelho. Já vai estar acionando uma musculatura que não é para trabalhar. Se você não conseguir levantar muito, não tem problema. O importante é apenas acordar a musculatura da lombar, ok? Soltando o ar e puxando o ar. Muito bem. E por último, mas não menos importante, a gente faz um exercício de mobilização da coluna mais ativo com alongamento. Eu vou mostrar o mais simples deles, porque o movimento da coluna mesmo vai ser igual em todos eles, e o que eu mudo mesmo é o posicionamento das pernas durante eles, tá bem? Eu vou executar eles de lado, porque é a forma melhor de vocês conseguirem perceber tudo o que acontece. Bom, eu vou fazer aqui com as pernas esticadas à frente. Eu vou ter ele com as pernas dobradas, com as pernas afastadas, de várias outras formas. Mas a movimentação do corpo em si sempre é a mesma. A gente procura essa posição de coluna reta, tá? De postura. Se isso for muito difícil para você, a gente tem duas opções de melhorar. Você pode encostar as costas na parede e aí se apoiar lá mantendo a posição, não tem problema. Ou você pode, se o problema for flexibilidade da parte de trás da coxa, você pode dobrar um pouquinho aqui, que já vai ajudar bastante, ok? Então, vamos lá. Mantendo a posição da forma que você vai conseguir, os braços estão à frente, na linha do ombro e durinhos. O braço não está largado aqui, ele está durinho para frente, mas o ombro está parado. O ombro não está lá na frente que nem no primeiro exercício, não. Ele está bem encaixadinho aqui. O que a gente vai fazer soltando o ar? A gente vai enrolar e vai para frente. Não é para baixo, é para frente. Então, como que vai ser isso? Quando soltar o ar, a gente inicia da cabeça, ó. Vem cabeça, ombros, contrai o abdômen, coluna, contraiu, fez bem o C. E aí vai à frente, mantendo o alinhamento aqui, ó, dos braços na linha das orelhas. Respirou lá, solta e volta de baixo para cima. Primeiro voltou a pelve, a lombar, torácica, relaxa os ombros e cresce a cabeça para cima, ok? De novo, puxou. Quando soltar, vai cabeça, ombros, contrai o abdômen. Flexiona, faz o C, cresce para frente, não perde o alinhamento. Respirou lá, volta de baixo para cima. Pelve, abdômen, coluna, ombros, cabeça. E é isso. Normalmente a gente vai fazer esses movimentos de aquecimento por 5 vezes. Algumas vezes a gente altera uma quantidade ou outra, dependendo, por exemplo, quando é esse último tem para fazer com uma perna ou com outra, e são 2 e 2, mas isso eu sempre vou avisar, tá bem? Espero que tudo tenha ficado claro. Se você ainda tiver dúvida, pode deixar aqui embaixo para mim, pode vir no meu direct para perguntar. É importante a gente ter esse tipo de conhecimento para que o corpo da gente esteja pronto e até seja melhor a nossa sensação na hora de fazer a aula. Agradeço.